noite. Boa noite. Vamos cantar. Mestre, eu peço escute o que eu tenho a falar, dizendo do fundo do peito, do fundo da alma. Mestre, não sei explicar o que há dentro de meu coração. Mestre, eu peço que ouça minha oração. Te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, por tudo que tens realizado, mostrando-me o melhor caminho, me transformado. Mestre, quero somente agradecer por tudo que por mim você veio a fazer. Te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor. Fica sempre um pouco do perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dando tudo que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco do perfume nas mãos que lhe oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que me oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, né, o convite de mais uma vez poder estar aqui juntos para estudarmos o Evangelho de Jesus, para fazer essa troca, né, que eles estão acompanhando de perto. Que tanta energia a gente recebe de bênçãos, né, dessa casa. Então, gratidão é a palavra, né? E o tema que escolhemos hoje no estudo, né, tá ali, é de frente com Jesus. Algum tempo atrás, eu recebi um vídeo, né, desses que a gente recebe no WhatsApp, que a gente tem acesso, e me fez refletir muito. Eu fiquei por algum tempo até eu conseguir colocar, né, aquilo que eu queria, né, dentro do estudo, para que a gente fizesse como palestra, como evangelização.
Então trouxe o vídeo para que vocês, né, reflitam, para que a gente possa fazer uma reflexão juntos depois. Se pudéssemos estar de frente com Jesus, o que faríamos? E aí o questionamento, né? Por que todas as pessoas choraram no encontro de Jesus? Todas. Né? Eu trabalho com várias pessoas, eu mostrei para minhas companheiras e a gente começou a questionar, né? Por que todos choraram? E aí, não são espíritas, né? Cada uma são evangélicas, católicas, e a gente fala, é por culpa, né? E a gente comentou muito sobre esse vídeo. E aí eu levantei algumas questões. Será por remorso? Será por culpa? Será por falta de fé?
Será por tristeza? Né? Porque todas as pessoas choraram. Será que eu choraria também? E aí foi mediante a isso que eu comecei a buscar. E aí nós chegamos, né, ao entendimento que talvez pudesse ser por culpa. Né? Por que é culpa? Porque a gente foi educado, vem de numa cultura que Jesus morreu por nós, que foi por nossa culpa que Jesus morreu na cruz, né? Por nossa culpa. Então, tem até um companheiro nosso lá que vai sempre lá na casa, que ele até bate no peito, né? Por minha culpa, minha máxima culpa. E a gente carrega isso, né? Mas o que é culpa? Tá lá, né? No pensamento e vida, que eu vi até aqui em cima, talvez vocês estão estudando ele, né? Quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa. Então, quando não fazemos aquilo que sabemos que é nossa obrigação, que é nosso dever, né, a gente vem com o sentimento de culpa, da qual se origina o remorso. O remorso, né, o que é o remorso? Está lá no dicionário, que é a gente ficar lamentando, acreditando que a gente não é mais capaz, não, que a gente não é mais merecedor de ser feliz. Porque eu errei, aí eu fico remoendo. E esse remorso nos traz o quê? A doença. Porque eu fico me martirizando, porque eu não posso, né? Porque eu fiz, porque eu errei. E aí a gente fica vivenciando isso, né? Então tá lá, é o abatimento da consciência que percebe ter cometido um erro. Isso é o remorso. Com múltiplas manifestações, impondo-nos nas brechas de sombras dos tecidos sutis da alma, que é o que eu disse, a gente acaba adoecendo por conta desse sentimento, né? Então, a gente carrega isso. Mas imaginemos assim, Pedro negou Jesus por 3 vezes, né? Por 3 vezes Jesus negou Pedro. E aí, se ele tivesse ficado com esse sentimento de culpa, eu neguei Jesus e ficasse só nesse sentimento, nesse remorso de nada poder fazer, de não ser merecedor de mais nada, e não tivesse feito tudo que Pedro fez, né? Tudo que Pedro levou o Evangelho de Jesus após, né, a morte de Jesus. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no item 16, fala do arrependimento. Porque errar, todos nós erramos. Agora mesmo, a Romana falou na prece, né, que nós estamos aqui, todos nós somos passíveis de erros, e por isso estamos aqui, né, para aprender talvez com eles, né? Então lá no Céu e Inferno fala que o arrependimento, né, quando a gente erra, a gente arrepende. Mas o que é o arrependimento? Porque muitas vezes fala, nossa, eu fui lá e fiz um erro, cometi um erro. Nossa, arrependi do que fiz. Mas aí no dia seguinte, na mesma ocasião, na mesma condição, vou lá e eu faço o mesmo erro. Arrependo de novo. Nossa, eu arrependi de novo. Por que eu fui fazer isso? Então não é. O arrependimento por si só, né, não basta. É o primeiro passo a gente arrepender do erro. Mas precisa de mais. Né? A gente precisa, né, de reparar. Primeiro é parar, cessar o erro. E reparar. Fazer diferente. Fazer de uma forma diferente. Porque a gente sabe, nós estudiosos da doutrina, sabemos que nós vamos ter que espiar e depois fazer a reparação, o acertar de contas. Então, começa pelo arrependimento. Né? Então, o arrependimento já é o ponto. Então, ela fala assim, que quando a gente arrepende, já é um sinal de melhora da criatura. Porque muitos fazem e esse sentimento de arrependimento não aparece. Né? Não vem. E aí, a gente se pergunta, né? Jesus veio à Terra para nos salvar, outras coisas que a gente escuta, né? Jesus veio à Terra não para morrer por nós e não para nos salvar. Veio para nos ensinar. E que se a gente tivesse aprendido tudo que Jesus ensinou, a gente conseguiria a nossa evolução, né? A gente conseguiria estar lá em outros mundos. Mas, né, há 2023 anos a gente ainda não consegue entender ou não consegue praticar, a palavra verdade é essa, a gente não consegue praticar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Aí a gente se questiona, o que eu aprendi com Jesus? O que Jesus me ensinou? E aí quando
a gente faz esse questionamento, eu lembrei de uma história de Eurípides, né? Barçanufo, que certa feita ele estava lá em Sacramento, né? E ao adormecer ele se viu, né? Saindo, né, do seu corpo físico, e em volitação ele saiu. E ele subia, ele narra que ele subia, ele queria parar, mas ele não conseguia, né? Essa força ia levando, como que arrastando ele, puxando ele, e ele foi levado. E ele subia, até que ele parou num local de belas paisagens, né? Um local muito lindo, né? De uma beleza da natureza exuberante. E aí ele percebe, começa a olhar tudo, né? Começa a admirar toda a paisagem que estava à sua volta, e ele então se depara, aqui não pega, né? Se depara com um homem muito iluminado, né? Que a luz que exalava daquele homem era muito grande. Então ele entende que seria Jesus. E ele como arrastado, né, para essa pessoa que estava ali, para aquele homem que estava ali sentado, como de repente ele estaca, ele não consegue mais, né, aproximar-se, e ele então se ajoelha, e nesse instante ele começa a lembrar de todos os ensinamentos de Jesus, de tudo que Jesus ensinou, de tudo que ele tinha ouvido falar de Jesus, de seus ensinamentos. Então, tomado por essa emoção, ele começa também a chorar. Eurípides começa a chorar. Quando ele consegue criar forças e olhar para frente, ele percebe que Jesus também chorava. E aí ele abaixa a cabeça novamente e começa então a lembrar de todo o sofrimento de Jesus, de tudo que Jesus passou aqui na terra, de tudo que, né, do Calvário, da cruz, de todos os sofrimentos de Jesus, ele se lembra. Quando ele então consegue olhar para Jesus, ele olha a cabeça e pergunta para Jesus: Senhor, por que choras? Né? Seria pelos descrentes do mundo? Ele pergunta para Jesus. E Jesus responde assim para ele: Não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo. A estes devemos amor. Choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não os praticam. Né? E então Eurípides, ele começa a descer novamente, volta e acorda novamente no seu corpo, não tem um desenho, lá em Sacramento. Ele conta que nessa noite ele não consegue mais ligar os olhos, passou a noite em claro. E a partir desse dia, sem descansar um único dia, ele passou a servir o próximo. Ele entendeu a mensagem de Jesus. Ele entendeu os ensinamentos de Jesus. E sem descansar, ele passou a servir ao próximo. Né? E nós? O que nós aprendemos com Jesus? O que eu acho muito forte dessa mensagem é quando ele fala assim: choro por aqueles que conhecem o seu Evangelho e não os praticam. Chora por nós, né? Porque nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Nós que aqui sentamos, nós que aqui estudamos, conhecemos o Evangelho de Jesus. Mas o quão difícil é colocar o Evangelho de Jesus em prática. Né? Sabemos por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que a gente tem arrogado, que a gente traz, né, de outras existências. Mas por que é tão difícil? O que precisamos, né, para que a gente possa deixar isso de lado? Uma vez, não me recordo agora a questão do Livro dos Espíritos que fala do sofrimento, né? Por que a gente sofre? E aí os Espíritos respondem que a gente sofre toda vez que a gente se afasta das leis de Deus. Toda vez que a gente sai do caminho, a gente se afasta, a gente encontra o sofrimento, né?
Mas aí a gente pode se questionar assim, Kardec questionou os espíritos. Mas como que eu vou saber quais são as leis, né? O que eu devo ou não fazer? Onde está escrito as leis de Deus? Está na questão 621. E aí, os espíritos falam que é na nossa consciência. Então, todos nós temos consciência do que é certo, temos consciência das leis de Deus. É tão verdade que quando a gente faz alguma coisa errada, na hora a gente fala, nossa, por que eu fui fazer isso? Porque a gente sabe que fez errado, mas a gente ainda o faz. Né? A gente luta para que isso não aconteça. Acredito que nós já estamos lutando contra as nossas más tendências. Né? Que à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai galgando os degraus da evolução, essa lei fica mais, como vamos dizer, fica mais viva na nossa memória, né? A gente tem mais consciência daquilo, mais facilmente, a gente já entende. Né? E aí, se a gente for falar dos ensinamentos de Jesus, né? De todos os ensinamentos, que são inúmeros, né? Mas todo, se a gente for pegar, resume-se no quê? Na lei de justiça, de amor e de caridade. Todas as outras leis, né, que está lá no livro dos Espíritos, lei de adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade e de liberdade, né, resume todas essas leis na lei de amor, de justiça e de caridade. Né, que foi, na verdade, quando Jesus testado perguntou para ele qual é o maior mandamento, qual o maior ensinamento, o que Jesus ensina? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Porque a gente ainda não, até hoje, a gente não entendeu esse ensinamento. Aliás, corrijo-me de novo, não é que a gente não entendeu, a gente não consegue colocá-lo em prática. Então a gente vai falar um pouquinho, né, hoje sobre a lei de amor, de justiça e caridade. Então está lá Digivaldo, né? Todas as criaturas têm, como nós já falamos, né? Mais ou menos consciências da lei de Deus, sabendo do que necessita para a própria felicidade. Nós sabemos que nós precisamos para ser felizes, né? Só que a gente ainda materialista que somos, colocamos a nossa felicidade no ter, né? No outro, sendo que a felicidade, o reino de Deus está dentro de nós. Nós precisamos buscar a nossa felicidade dentro de nós mesmos. Quando a gente ficar buscando a felicidade externamente, né, não vamos alcançar. Os desmandos a que se entrega, os abusos que perpetra, os excessos a que se expõe, não lhe permitirão tranquilizar, porque inscrita na consciência, aquela lei superior a seu turno, no momento justo, convocará o infrator ao reajuste de que ninguém se furtará. Então, aquele que não tem consciência, um dia vai ter, né? E aí ele vai ter que resgatar todos os erros que fez, a gente sabe disso. E aí, quando a gente toma consciência disso, é mais doloroso para a gente, né? Porque a gente pode falar assim, nossa, eu estava lá na casa espírita, tinha tantas oportunidades, tanto, né, no lugar certo, com as pessoas certas, e eu não soube aproveitar. Então a gente vai tomar consciência de todo esse tempo que a gente perdeu. Que diz a espiritualidade que a gente, quando chega lá do outro lado, né, a gente toma consciência que a gente mais se arrepende é do tempo perdido aqui. Né? Porque eu não aproveitei a oportunidade que eu tinha. Então, na questão 785, pergunta assim, ó, como define a justiça? Como a gente pode definir essa justiça? E aí, os espíritos respondem assim, ó, no respeito de cada um, né? Porque nós temos no respeito do direito de cada um, porque todos nós temos direito, mas o meu direito vai até o ponto que começa o direito do outro, né? Porque se eu tenho direito, o outro também tem. Então, é no respeito do direito de cada um. E aí, na questão seguinte, ele fala assim, ó, qual a base dessa justiça? Como que eu vou entender como é essa justiça? E ele dá uma resposta muito simples, que ele diz assim, ó, querer aos outros aquilo que eu gostaria que me fosse feito. E aí ele conclui dizendo assim, ó, na incerteza
Quando você ficar na dúvida, você pergunta assim, nessa ocasião, o que eu gostaria que me fizesse? Se fosse eu, no caso, o que eu gostaria que me fizesse nessa situação? É simples. O que eu quero para o outro é aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, né? Mas quando se fala em justiça, a gente é muito juiz. A gente gosta muito de julgar, a gente gosta muito de apontar o dedo, né? A gente chega até a condenar, de sentenciar. É isso que a gente gosta de fazer, né? E a gente se esquece que Jesus já nos ensinou, né? Com o mesmo peso que você julgar, você será julgado. Então a gente é muito juiz. E a gente tem que parar com isso, né? Quando a gente, no Evangelho essa semana, nós fazemos o Evangelho no domingo. E aí estava falando assim, ó, sede, né, indulgentes com as imperfeições alheias, mas severo com as suas próprias imperfeições. É assim que a gente tem que fazer, igual aquela história, né? Quando a gente aponta o dedo, tem 4 apontando para a gente. Então a gente tem que ver os nossos defeitos antes de apontar o dedo do outro. Ou fazer um juízo justo, que é o que é difícil para a gente. Né? Que quando é para nós, a gente usa um peso, quando é para o outro, a gente usa outro. E aí também, eu já falei aqui da outra vez que eu gosto muito de história, mas eu acho que firma mais, né? Tem uma história que chama o Juiz Reto, né? Diz que certa feita era um juiz muito correto, né? E ele chegou um senhor lá de nome Jonathan. Ele chega arrastando um mendigo pelo braço e fala para o juiz assim: Senhor, esse homem, ele me vendeu um colar por 5 moedas. E eu comprei porque eu acreditei que valia 5.000 moedas. E aí depois que eu fui ver, ele não valia nem menos que 2 ovos cozidos. Então eu exijo que o senhor faça justiça com ele, né? E aí o mendigo, porém, falou para ele assim: Senhor, falou para o juiz, eu reconheço que furtei, que enganei o meu irmão. Mas, Senhor, eu tenho 2 filhos acamados que dependem de mim, e eu, por conta da minha idade, faz muito tempo que eu não consigo arrumar nenhum serviço. Então, passo por muita dificuldade, mas por isso fiz, por isso enganei. Mas me comprometo, Senhor, a pagar tudo que devo, tudo que lesei o meu companheiro. Ele fala. E aí o juiz silenciou por algum tempo e sentenciou. Para o mendigo, ele disse, 5 bastonadas, que eram 5 readas, na época, trancado em quarto fechado, ele diz, a fim que aprenda a sofrer honestamente, sem assaltar a bolsa dos semelhantes. Para Jonathan, que era o comerciante, eu sentencio 20 bastonadas em praça pública, de modo a não abusar dos humildes. Aí o vendedor ficou irado. Como assim, Eu que fui lesado, eu que fui roubado, e o senhor faz isso, Me faz essa comigo, para ele 5 fechado e para mim na praça pública? Aí o juiz disse assim para ele, para os 2 no caso. Jonathan, que é o comerciante. A justiça verdadeira não reside na terra para examinar as aparências. Zorobabel, que é o mendigo, chefe de família infeliz, furtou 5 peças de ouro no propósito de socorrer seus filhos desventurados. Porém tu, por tua vez, tentaste roubar dele, valendo-te do infortúnio que o perseguiu, apoderando-se de um objeto que acreditava valer 5.000 peças de ouro. Quem é mais nocivo à sociedade? Quem é mais perigoso à sociedade? E perante Deus, o mísero esfomeado que rouba um pão a fim de matar a fome dos 2 filhos, ou o homem atendido pela bondade do Eterno com os dons da fortuna e da habilidade que absorve para si uma padaria inteira, a fim de calculadamente dar-lhe indigente? Quem furta, ele conclui,
Quem furta por necessidade pode ser louco, mas quem acumula riqueza indefinidamente, sem movimentá-las no trabalho construtivo ou na prática do bem, com absoluta despreocupação das angústias dos pobres, muitas vezes passará por inteligente e sagaz, aqui, aos olhos dos homens, que no mundo adormeceram no egoísmo e na ambição desmedida, mas é malfeitor diante do Todo-Poderoso que julgará a todos no momento oportuno. Né? Então, esse juiz foi justo, né? Porque ele não ficou olhando só o ladrão que roubou. Mas será que nós somos justos nos nossos julgamentos? Né? Na grande maioria, a gente sempre pende, né, para os nossos interesses, para as nossas, né, vantagens, vamos assim dizer. E aí a gente, né, esquece, com o mesmo peso que eu meço, eu vou ser medido. E aí a gente vai falar um pouco da caridade também. O que é caridade, né? Está lá na questão 886, quando Kardec pergunta, né, para os espíritos qual é o verdadeiro entendimento de Jesus para a palavra caridade. Ele fala, né, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Então, só se a gente fosse tratar de caridade, daria um estudo para uma noite. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje só do perdão, né? Do perdão das ofensas. Perdoarás, né? Porque Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Seria 7 vezes? O que Jesus responde para ele? Não 7 vezes, né? Mas 70 vezes 7 cada ofensa. Então tá lá, perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas for feita. Ensinarás teus irmãos este esquecimento de si mesmo que toma uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Porque a gente pede todos os dias na nossa oração, né? Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas aí a gente só quer ser perdoado. Quando chega a nossa vez de perdoar, a gente não perdoa. Talvez porque está lá no Evangelho, também esse texto aí é do Evangelho, não coloquei aqui. Porque a gente ainda não entendeu o sentido da palavra perdão. E lá no Evangelho está bem claro, né? Que ele coloca lá assim, que existem 2 maneiras de perdoar. Né? Que ele fala assim que é a verdadeira, perdão verdadeiro e perdão com os lábios. Que da maioria, para nós, é mais fácil com os lábios. Que a gente fala só, eu te perdoo. Te perdoo, mas você fica para lá, eu vou para cá, você não passa mais na minha rua, você não me procura mais, mas eu te perdoo. Isso não é perdão, né? Ou o verdadeiro perdão, que é aquele de coração, né? Aquele perdão que a gente também não entende, porque a gente acha que perdoar é manter com aquela criatura que me fez um mal, que me causou talvez um prejuízo, que tenha me ofendido, né? Que a gente volte com ele, porque o perdão tem que ser trabalhado. Tem uma amiga que fala que ele tem que ser digerido. Então eu não vou ter com essa criatura, né, tudo aquilo que eu tive há um tempo, né, porque ele fez alguma coisa para mim. Mas é na oportunidade de fazer o bem, né, de fazer para ele alguma coisa, eu vou fazer. Mas a gente às vezes nem faz o mal para ele, porque a gente às vezes é tão mesquinho que a gente fala assim, eu perdoei ele, mas um dia alguém vai fazer tudo que ele fez para mim. E a gente torce para que alguém faça. A gente fica lá na torcida para alguém fazer para ele tudo que ele fez para mim. E esse não é o verdadeiro perdão. É aquele que torce pelo crescimento dele, que ele não faça mais aquilo que ele fez comigo, que ele evolua, que ele, né? E na oportunidade de eu fazer o bem para ele, que eu faça. Eu devo ter falado aqui da outra vez do filme A Cabana, né? É um filme, não é espírita, mas que quem não conhece vale a pena.
porque eu já assisti ele várias vezes, mas cada vez, até quando eu vou assistir, põe um caderninho do lado, porque toda vez que eu assisto eu tiro um ensinamento diferente. E ele fala assim, que a gente, o perdão, é a gente, exatamente isso, na oportunidade de não ficar desejando mal, é largar do pescoço da criatura, porque a gente fica assim, ó, o tempo todo, a gente não informa, mas a gente não larga, porque a gente quer que ele se dê mal, a gente quer que ele sofra. Então, o perdão é isso, então, né? Você siga o seu caminho, se eu puder te ajudar em alguma coisa, pelo menos com uma prece. Se eu ainda não consigo ajudar, né, ajudar fisicamente, se eu ainda não consigo, porque eu não digeri isso ainda, mas que eu faça uma prece para que ele consiga, né, seguir o caminho dele. E aí a gente fala um pouquinho do amor, né, que na leitura de hoje eu já disse, é o que sobrevive, é o que resta, tudo que fica é o amor. Só ele sobressai. Só ele, né, é capaz de nos traçar no nosso caminho de evolução. É só o amor que nos faz crescer. É a partir do amor para com o próximo, que é só assim que a gente consegue a nossa evolução. Quando perguntado para Kardec que ele fala assim, fora da caridade não há salvação, porque o que é a caridade? É colocar o amor em prática, né? É colocar o amor em movimento. Então o amor, ele diz assim, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, é o sentimento mais nobre que existe. Que ele vai falar aqui, ó, que todos os outros sentimentos são secundários, né? São instintos elevados à altura do progresso realizado. Porque se eu não tenho amor, eu não consigo fazer caridade, eu não consigo perdoar, eu não consigo todos os outros, né, os outros sentimentos, a gente não consegue fazer com que evolua, né? E quando ele fala na questão 886, que é da caridade, que ele pergunta da caridade, no comentário de Kardec, ele diz assim, que o amor é fazer-lhe o bem possível, todo o bem possível que a gente tiver condição. E a gente tem oportunidades todos os dias, a todo instante, de fazer o bem. Deus nos cerca, né? A espiritualidade, nossos anjos de guarda nos cerca constantemente de oportunidades de fazer o bem. Se a gente passar por uma lista, desde o dia que a gente amanheceu, quantas oportunidades eu tive de fazer o bem? De falar um bom dia, de falar uma palavra mais carinhosa, de ouvir, né, a fala de alguém que necessitava. Então, quanta oportunidade a gente tem. E aí, às vezes, se a gente for fazer essa revista, no final do dia, a gente para e pensa, quantas oportunidades eu perdi durante o dia? Jesus fala para nós que a gente deve amar até os nossos inimigos. E na questão seguinte, Kardec, por conta desse ensinamento de Jesus, ele pergunta, né? Mas amar os nossos inimigos não será contrário ao nosso instinto natural? Porque como eu vou amar alguém, né? A gente não consegue perdoar, e amar então? Como que eu vou amar alguém que me prejudicou, que me fez mal, que eu tenho ele como inimigo? E aí os Espíritos respondem, amar os nossos inimigos é pagar sempre o mal com o bem. Quantas oportunidades a gente não tem de fazer o bem? E eu não estou falando só dos nossos inimigos, eu estou falando na forma geral, né? E a gente às vezes não se dá conta. A gente fala muito que às vezes a gente fica esperando fazer o muito, né? Falamos da guerra, que a gente fala, nossa, se eu tivesse condição, eu ia arrumar um caminhão de alimentos, eu ia acabar agora no Natal com a fome do pessoal de Paris. Então a gente quer fazer o muito, mas o que Jesus quer da gente? O que a gente faça, o que nos é possível. O que eu consigo fazer hoje? O que eu consigo fazer com o meu conhecimento, né? Com o que eu sei, com o que eu entendo, o que eu consigo fazer hoje? E a gente tem várias oportunidades. Eu trouxe um vídeo para nos mostrar que as oportunidades surgem a todos os instantes.
a gente já se comove, né, quando a gente vê alguma coisa errada, uma ação dessa, um senhor atravessando a rua com dificuldade, a gente se comove. Mas muitas das vezes a gente fica só na comoção. Coitado, caiu todas as laranjas, coitado. Mas a gente ainda não tem a ação. E a gente observa muito claramente que o bem é contagiante. Bastou uma pessoa sair de dentro do carro para que todas as outras fossem acompanhadas na ação do bem. E assim é o bem. Quando a gente levanta uma bandeira, aqui dentro da casa eu acredito, vamos fazer uma campanha do quilo, uma campanha da pizza, né? Vão ter alguns que vão torcer isso, com certeza. Mas a grande maioria vai levantar a mão e vai falar, vamos. E é contagiante o bem, é nesse sentido. Então a gente tem que aproveitar. E quantas oportunidades dessas nos passam durante o dia? Simples. Ajudar alguém a atravessar a rua, né? Pegar uma coisa que caiu no senhor de mais idade que não consegue talvez curvar a coluna, R$1 que caiu e ficará lá porque ele não consegue se abaixar. Então são coisas simples no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Dentro da nossa casa. São muitas as oportunidades que a gente tem para começar a fazer o bem, né? E para encerrar, né, eu trago mais uma história que também trabalha sobre isso. Diz que tinha um monge que ele, nas suas orações, ele sempre pedia, implorava que gostaria de ver Jesus. Como ele gostaria de ver Jesus? E como de costume, ele estava fazendo suas orações, de repente soou o sino no mosteiro, que era a hora dele fazer o trabalho dele junto à população que vinha a ser assistida. E aí eis que de repente aparece Jesus dentro do seu quarto. Jesus aparece antes de tocar o sino e ele fica encantado com a presença de Jesus e toca a sirene dele sair. E naquele momento ele fica pensando, eu vou ou eu fico? Eu vou servir aqueles que estão lá me esperando na porta ou eu fico? E ele pensou e relutou e aquele angustiou muito ele, mas enfim, ele levantou-se e foi atender todos aqueles que estavam à porta do mosteiro. E ele conta que ele atendeu um sentimento diferente, né, por ter deixado Jesus lá, mas atendeu carinhosamente e caridosamente todos aqueles ao qual chegaram até ele. Quando acabou os trabalhos, ele se direcionou novamente ao seu quarto, né, com um sentimento de coração apertado por ter perdido a oportunidade de tudo aquilo que ele tinha pedido. E quando ele abre a porta do seu quarto, quem estava lá? Jesus, o esperando. E Jesus fala para ele assim, se você houvesse permanecido, eu teria saído, eu teria ido embora. E conclui a mensagem assim, de nossa parte dentro do ministério que hoje nos cabe. Não nos é lícito desertar da luta, e sim cooperar dentro dela para a vitória do sumo bem. Isso aqui está lá, é do livro do irmão X, né, Pontos e Pontos, narrado por Francisco Cândido Xavier. Então, a oportunidade de fazer o bem, que façamos, que Jesus estará sempre conosco. Que é isso que nos fará que ao encontrarmos com Jesus, né, se um dia tivermos essa bênção, essa oportunidade de encontrarmos com Jesus, que possamos dar esse abraço que a gente tanto almeja, que a gente tanto espera, né, diferente daquela primeira imagem, né, de choro, sei lá por quais razões a gente teria para chorar, que a gente possa dar esse abraço fraterno, uma consciência tranquila, que nós fizemos tudo aquilo que nos foi possível fazer aqui na Terra mediante os seus ensinamentos, né? E para encerrar, eu trago uma canção de Elizabeth que fala exatamente isso que nós trabalhamos hoje. Tinha um olhar mais belo que já existiu.
sempre é tempo de plantar, né? Então a gente está aí, como diria Chico, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo amanhã, para que a gente possa, né, como diz na mensagem de Eurípides, né, como conhecedores do Evangelho de Jesus, não ser motivo do choro de Jesus, que possamos tentar colocá-los em prática no nosso dia a dia, todos os dias, um pouquinho de cada vez. Que Jesus nos abençoe, nos traga sempre, sempre os seus ensinamentos e a sua paz.